Sejam todos, todas bem-vindos ao seminário do campus Unisul Virtual com o tema Cidadania e Sociedade. Nós convidamos a professora Tadiane de Amorim, doutora em Sociologia Política, professora dos cursos da Unisul no ensino presencial e no ensino EAD. E o professor Dante Taga de Carvalho, mestre em Filosofia, professor do curso de Filosofia da Unisul e também professor da Rede Pública Estadual do Ensino Médio. Nós vamos conversar sobre o desafio pelo qual o projeto societário passa e os desafios que a crise que está instaurada na nossa sociedade traz para a cidadania e para a preservação dos direitos. A cidadania é a qualidade ou o estado do cidadão, daquele que habita na cidade e, como tal, participa do cuidado da cidade e também do destino da cidade. Então, a cidadania é reconhecida por nós como o pertencimento a uma comunidade política. E, como tal, os cidadãos são portadores de direitos e de deveres. A cidadania é compreendida como um conjunto de direitos, liberdades políticas, sociais e econômicas, estabelecidos ou não pela legislação. Então, ser cidadão é ter o direito de ter direitos. Os direitos humanos, eles foram reconhecidos e legitimados ao longo dos 3 últimos séculos. E hoje estamos diante de um grande desafio para a cidadania e para os direitos humanos, porque apesar de tantas declarações internacionais, apesar das legislações nacionais asseguradoras dos direitos humanos, as violações à cidadania e aos direitos humanos crescem a olhos vistos. E existe uma relação, queridos colegas, umbilical entre a cidadania e os direitos humanos. Podemos até dizer que onde a cidadania não é respeitada, os direitos humanos também não o são. E nós convidamos os colegas professores para nos auxiliar a perceber outras facetas dessa realidade. Percebermos outras dimensões de direitos e de um modus vivendi posto na nossa sociedade que muitas vezes não contribui com a afirmação destes. E também para que o nosso projeto societário, para que a nossa sociedade corresponda aos desejos e expectativas de todos os cidadãos. Para tanto, ouviremos, primeiramente, a professora Tadiane Amorim, que nos fará algumas colocações sobre este aspecto. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, exercendo nosso papel tão importante da universidade de trazer à tona debates, questões que são cruciais para o nosso desenvolvimento societário, como bem colocou o professor Marcial. Eu venho falar de uma discussão que eu venho pesquisando já há algum tempo sobre as relações entre direitos humanos e a questão dos direitos culturais. Nós temos lá, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 27, que eu vou ler aqui para vocês, que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que destes resultam. E o que a gente vem discutindo, a gente vem visto nos últimos tempos, que nos traz quem acompanha os noticiários, quem acompanha, às vezes, até as redes sociais, a gente volta e meia, a gente escuta que alguma religião afrodescendente foi atacada, que alguém de determinada religião foi privado do seu direito, de exercer
aquela sua religião de uma forma livre, ou de exercer a sua cidadania de uma forma plena, tendo que abrir mão de parte importante dos seus referenciais culturais para estar inserido nessa nossa sociedade, que muitas vezes é excludente do ponto de vista da questão dos direitos humanos e da questão dos direitos culturais. A gente tem um caminho aqui, como o professor Maciel bem comentou, tanto no nível mundial como na questão nacional, que ele vem numa tentativa de ampliação dos direitos e daí na questão sobre a ampliação também dos direitos ao acesso à cultura. Então, no Brasil, a gente tem alguns marcos importantes que vão falar do direito ao acesso à cultura. A gente tem lá em 1937, ainda naquele momento, ditadura Vargas, a gente tem a criação do que hoje é o IPHAN. Na época se chamava CIFAM, que foi o primeiro órgão nacional, e é interessante porque é o órgão mais antigo que a gente tem no Brasil, que não foi descontinuado. A gente tem desde 1937 até 2018. A gente viu, o ano passado, ataques muito diretos ao IPHAN por parte do governo federal, e a gente viu, naquele momento, uma mobilização muito forte da população, tomando os IPHANs do Brasil inteiro. Foram feitas ocupações em defesa do IPHAN, e que daí mostra, de alguma parte, que boa parte também da população brasileira está, sim, mobilizada e preocupada na preservação desses seus direitos, o direito ao acesso à cultura. Então, o IPHAN é criado lá em 1937, no intuito de preservar o patrimônio cultural. Depois a gente tem a lei de 61, que fala especificamente sobre os sítios arqueológicos. Daí vem muito no contexto de destruição dos sítios arqueológicos, que a gente tem bastante aqui no litoral sul brasileiro, dos sambaquis. Então, a partir de várias pesquisas que mostravam da importância dos sambaquis, de outros sítios arqueológicos, a gente conseguiu instituir a lei lá de 1961, que diz que todos os sítios arqueológicos são patrimônio nacional e assim devem ser preservados. Na Constituição de 88, a gente tem 2 artigos que falam especificamente da questão da cultura, o artigo 215 e o artigo 216. No 215, não vou ler aqui para vocês, depois vocês olhem, conheçam esses artigos, ele fala, no 215, fala que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura. Já no artigo 216, ele diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e os bens de natureza imaterial. Para organizar, de alguma forma, esses artigos, para que isso conseguisse ser colocado em termos de leis que protegessem, sobretudo, a cultura imaterial brasileira, foi feito um decreto ali nos anos 2000 que institui o registro de bens de cultura imaterial. Então, desde então, a gente vem no Brasil, vendo que o patrimônio cultural brasileiro não é só aquele patrimônio que foi colocado lá a partir de 1937, que era, sobretudo, aquilo que se fala que era de pedra e cal, que eram os grandes monumentos, que se mostrava a história importante. Ainda naquela época de 1937, a gente tinha muito forte a questão da Constituição do Estado Nacional, e a gente tinha que se mostrar como nação, o que a gente era como nação, e tinha que se mostrar uma identidade nacional muito forte. Então, quando a gente começa a patrimonializar, lá em 1937, os bens, a gente começa a patrimonializar, sobretudo, os bens que são urbanos, pertencente a uma burguesia urbana, branca e rica, a burguesia rica, e da cidade. Então, se patrimonializava uma série de casarões bonitos, então tinha muita questão da beleza, ser importante. E esse percurso ele começa a ser questionado, sobretudo depois ali da Constituição de 88, diz, olha, todos têm acesso à cultura, e o Brasil não é branco, urbano e rico. O Brasil é muito mais do que isso. Então, esse decreto de 2000 vem para dizer, olha, tem várias referências culturais importantes do Brasil que também precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas, como a capoeira, por exemplo, que é um patrimônio nacional, de ordem imaterial, que ele é patrimonializado no Brasil inteiro. Inclusive, é um patrimônio mundial também. Então, a gente tem esses outros patrimônios para olhar para essas outras populações. Só que o que a gente vê
né, analisando a questão da patrimonialização no Brasil. Então, quando a gente está falando de patrimonialização, a gente está falando de acesso à memória. Então, quando a gente olha para o Brasil, o que é patrimonializado no Brasil? Então, a gente vê, por exemplo, no estado do Paraná, que eu fiz uma pesquisa assim, bem detalhada para ver os bens que foram patrimonializados, o que é considerado importante para contar a história do Paraná. Os bens patrimonializados foram esses bens que dizem assim, olha, o respeito à nossa memória. O que a nossa memória nos conta? O que a nossa memória nos diz sobre nós? Né? E olhando aqueles 208 bens que são tombados a nível estadual no Paraná, a gente vê, né, que o Paraná é branco, só branco, né? O Paraná é só masculino e o Paraná é rico. O Paraná não tem escravo. Por que eu digo não tem escravo? Não tem dentro da sua memória do que foi considerado importante para ser preservado em termos de memória, a gente não tem nenhuma referência a grupos indígenas. A gente não tem, aliás, tem de um sambaqui, mas é uma história assim, que eles patrimonializaram o sambaqui, mas a única questão que diz, lá quando tem o tombamento do sambaqui, né, do Pontal do Paraná, eles dizem é importante porque ele é muito grande. Ele não fala absolutamente nada sobre a etnia que está lá, não fala absolutamente nada sobre, né, a importância de um sambaqui para entender a constituição daquele povo ali do Paraná, né, do que está materializado ali naquele sambaqui. Então, lá no Paraná a gente não tem sobre indígenas, né, com exceção desse sambaqui, a gente não tem patrimonializado absolutamente nada sobre a história de afrodescendentes, a gente não tem patrimonializado absolutamente nada sobre a história de operários e de operárias, e a gente não tem absolutamente nada patrimonializado sobre a história de mulheres. Então, se a gente verifica, né, a partir do que os órgãos de patrimonialização, isso não é muito diferente em Santa Catarina, eu não fiz a pesquisa, né, a fundo em Santa Catarina, mas, né, panorama geral de patrimonialização de memória em Santa Catarina é muito parecido. Ele é católico, ele é branco, e ele é burguês, e ele é masculino, sobretudo. Então, a gente não existe referência nenhuma sobre a história das mulheres naquele estado do Paraná, e muito pouco, eu acredito, também em Santa Catarina, de uma maneira geral no Brasil. Então, a gente tem, dentro dessa perspectiva do patrimônio, e daí trago para a discussão da cultura, não só do que está patrimonializado, mas de como é respeitado em termos de cultura, né, uma invisibilidade de diversos grupos da sociedade, que a gente efetivamente não se cumpre o que está colocado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para boa parte da população que a gente tem no Brasil, elas estão exiladas da sua memória, eles não têm uma representatividade da sua memória e eles não têm um reconhecimento, muitas vezes, da sua cultura como algo extremamente importante. Inclusive, né, dentro dessa perspectiva que o professor Marcial coloca, para a gente pensar o nosso projeto societário. Então, quando a gente escuta, quando a gente coloca como passíveis de contar a sua história só uma parte muito pequena do que é a população brasileira, a gente deixa vários outros grupos, né, exilados da sua memória e exilados da sua participação íntegra na sociedade. Então, trago a questão das mulheres, que, em termos de história, elas não vêm recebendo quase nenhuma... não são ouvidas, não são reconhecidas na sua importância como que foram participantes daquele processo histórico. Tem a questão também dos afrodescendentes, que, de maneira também muito cruel, eles são alijados desse processo de memória e alijados desse processo de reconhecimento aos seus direitos. Então, a gente vê muito fortemente a questão das religiões afrodescendentes constantemente sendo colocadas de uma maneira pejorativa. A gente não tem... Muito pouco se tem de política pública, de valorização, né, de todo esse conhecimento que a gente tem, todos os rituais que se fazem em torno de culturas afrodescendentes, de religiões afrodescendentes, e muito se coloca de uma maneira extremamente pejorativa. Isso a gente vê com muita preocupação, que isso parece que nos últimos anos a gente está vendo
essa falta de respeito, né, à questão com as religiões afrodescendentes. Né? Outro ponto que eu trago também é a questão do reconhecimento da pluralidade cultural que a gente tem em torno das nossas populações indígenas. Então, o que o Brasil tem, né, de importância, de legado, de sabedoria, é uma diversidade que a gente tem da nossa população. A gente tem hoje, se fala em mais ou menos 217 línguas hoje faladas no Brasil, né? E muito pouco a gente conhece dessas línguas faladas no Brasil. Se tem dados e expectativas, né? Isso é muito difícil de precisar o número, mas há uma previsão de que, quando os europeus chegaram aqui, lá no século XVI, né, a gente tinha em torno de 10 mil línguas sendo faladas no Brasil. Então, a gente tinha uma diversidade enorme, né, de línguas, e essas línguas representavam sistemas de entendimento de mundo, né, como a gente fala, representavam cosmologias de mundo muito interessantes e que a gente perdeu e que a gente não tem acesso. A gente tem acesso, né, a gente tem ainda culturas vivas, culturas de povos indígenas, mas muito pouco, né, e daí nós também, como academia, muito pouco a gente olha para esses saberes, né, no sentido de perceber a importância que eles têm de nos ensinar uma série de questões que a gente até hoje continua né, patinando, continua tentando resolver. Né? Tem uma discussão que eu acho bastante interessante, nem uma discussão, uma situação. Né? Por exemplo, agora, recentemente, nós, né, ditos povos ocidentais, como a gente gosta no Brasil de se colocar, ainda que no resto do mundo a gente é colocado de outra forma, mas muito recentemente, a gente começou a, por exemplo, pensar na importância da preservação de floresta. A araucária, né, aqui na região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, foi quase que dizimada. E daí, na década de 70, 80, passou a ser... Não se podia mais cortar a araucária, né, mas isso depois de a gente quase dizimar aquelas árvores, lá, a floresta de araucária. Recentemente, tem pesquisas na arqueologia que estão mostrando que os nossos povos caçadores e coletores de mais de 8 mil anos atrás plantaram aquela floresta. O discurso que a gente tinha até muito recentemente é que aquela floresta foi através da gralha azul que vai, né, dos passarinhos que vai espalhando pinhão, e agora a arqueologia consegue mostrar que aquela floresta foi plantada. Ela teve uma intencionalidade. Da mesma forma, a floresta amazônica. Boa parte da floresta amazônica é uma floresta construída, né, por populações muito antigas. Então, ver essas populações que já tinham há 8 mil anos atrás o entendimento da importância daquele fruto da araucária, né, o entendimento de que tu deveria plantar algo que tu não iria usufruir naquela tua, né, geração, porque demora muito para uma araucária ficar, né, pronta para consumo, ainda assim tu tinha uma intencionalidade de preservar é o que a gente fala hoje, né? Mas tinha uma intencionalidade de colocar aquilo dentro do teu sistema. Então, isso é muito interessante, como a gente conhece muito pouco desses nossos povos, dessa nossa sabedoria, como a gente está perdendo, né? E como ainda é algo que precisa ser dito, precisa ser cada vez mais visibilizado, né, a maneira como nós continuamos tratando os povos indígenas do Brasil. Se a gente pega, eu trouxe aqui para vocês, e eu queria que cada um tivesse curiosidade, pegasse pelo menos da sua cidade, olhasse o histórico que é colocado no site da sua cidade. No site, ou no site da prefeitura, ou no site do IBGE, está sempre ali o histórico da cidade. Então, eu vou ler aqui um pedaço que é extremamente triste de como se coloca a história de alguns municípios aqui de Santa Catarina, mas isso, né, a gente que tem estudantes aqui no Brasil inteiro, isso repercute em vários locais do Brasil que eu já tive a curiosidade de ver. A permanência, ameaça e perigo provocado pela presença dos índios, serpentes venenosas, tigres e pumas que arrebatavam a criação dos currais e que ameaçavam também os moradores em seus ranchos, mais a febre, malária, né? Então, isso é de agora. Isso está no site da prefeitura. Eu fiz essa pesquisa, eu já tinha feito isso. Esse aqui é de Apiúna.
aqui em Santa Catarina. Eu já tinha feito esse levantamento há um tempo atrás, eu refiz esse levantamento hoje para verificar se ainda estava lá. Né? Em Benedito Novo está escrito: a Floresta Virgem cobria praticamente todo o seu território, que ainda era habitado por índios e animais selvagens. Coloca ali numa categoria. Aqui, outra cidade, Criciúma, né, uma cidade grande aqui do sul do estado. Fala-se da presença de índios, mas, com certeza, esses foram os que menos incomodavam. Haja visto que, ao final do século XIX, nossos silvícolas já tinham praticamente sido expulsos de todo o litoral. Né? Onças e outros animais silvestres, estes sim, em abundância, faziam arrepiar os cabelos dos nossos colonizadores. Então, assim, a questão que se coloca de indígena, da mortalidade que a gente provocou, né, quando provocou lá quando chega os europeus, quando a gente permitia que todo isso que a gente hoje chama, né, equivocadamente de vale europeu, né, isso é uma denominação, inclusive, dentro de uma o Estado de Santa Catarina chama, né, reforça a questão do Vale Europeu. Até 1960, a gente estava matando índio aqui no dito Vale Europeu, pago pelo Estado. Né? Mas essa problemática de 60 anos atrás permanece quando a gente lê tais relatos que são colocados na história das prefeituras. Então, a gente tem um caminho muito forte para trazer essa problemática. Eu acho que a discussão na universidade se faz é muito importante, se faz, né, urgente que a gente traga, né, discuta que, né, a falta de respeito à diversidade que a gente traz no Brasil traz consequências terríveis para vários grupos que estão fora daquela minoria branca, né, urbana, masculina, que tradicionalmente a gente valorizou aqui como sendo a parte importante da nossa cultura. Percebam, queridos acadêmicos dos diversificados cursos oferecidos pelo campus da Unisul Virtual, que a professora Tadiane trouxe um olhar que visa aprofundar a nossa análise, a nossa visão sobre os problemas que a sociedade da qual participamos enfrenta. E refletindo sobre a determinação política que se faz do que é digno de ser considerado patrimônio material ou imaterial, ela nos mostrou que há uma seletividade que privilegia aquilo que Dussel chamava de homem branco, europeu, esclarecido, cristão, burguês. E isto acaba condenando segmentos da população à invisibilidade, à minoridade, e faz com que, para muitos de nós, por serem estes valores que fundamentam a vida em sociedade, pareça normal, pareça aceitável que hoje tenhamos tantos grupos excluídos da cidadania ou da participação na vida em sociedade. E esse é o objetivo deste nosso seminário, trazer olhares profundos e diferentes sobre uma realidade que está gritando aos nossos olhos todos os dias. Vamos ouvir agora a contribuição do professor Dante Carvalho Targa e continuar com esta reflexão, porque o nosso objetivo, queridos acadêmicos, é que esta nossa conversa possa provocar reflexão ao longo da sua caminhada de estudante acadêmico, que a sociologia, que a filosofia, que a análise e a compreensão da sociedade possa ser aclarada com essas nossas discussões. Professor Zé, por favor. Ok, então, né, saudações a todos os alunos aí da Unisul Virtual, da Unisul, né, presencial, e todos que estão nos assistindo, vão nos assistir nesse seminário. Isso que a Tadiane colocou, né, como uma história que apresenta apenas uma parte da história, né, quer dizer, uma história que é institucionalizada e reconhece até uma pequena parcela de um patrimônio cultural, né, isso é fruto de um processo, né, de um processo
de humanização, né, e de mundialização que se dá ao longo disso que a gente chama modernidade, né, para a gente separar em relação à Idade Média, Antiguidade, e que nos coloca, né, digamos assim, esse padrão, né, de valores que hoje entra em colapso e que nos cabe questionar certamente, né? A partir do momento que você tem uma prefeitura, ou um historiador, alguém que está reconhecendo dentro de um município apenas a história de uma categoria, né, e não de toda uma série de culturas e de individualidades que constituíram a história desse município, você está colocando um certo padrão de valores, né? Então, eu vou tentar chegar nisso, no processo que nos levou até isso, mas queria começar de uma outra maneira, falando um pouco mais sobre direitos humanos, né? Então, os direitos humanos hoje, né? Hoje, esse debate sobre direitos humanos tem aparecido bastante nas televisões, bastante nos debates entre políticos, né? Nos debates pelas redes sociais, e muitas vezes esse debate tem aparecido de uma maneira lamentavelmente distorcida, né? Então, alguns exemplos. A gente fala de direitos humanos, a gente às vezes lembra da questão da violência urbana e do sistema prisional, né? Então, hoje nós temos aí uma polarização muito grande, aqueles, né, que defendem os direitos humanos, aqueles que acham que os direitos humanos estão, né, dando aí, né, margem para a criminalidade, etc. Esse é um grande debate, né? Um outro exemplo, a postura do papel do Estado em relação a minorias, né? Sejam elas étnicas e raciais, sejam elas também em relação à opção sexual e tantas outras questões, né? E novamente nós temos polaridades aí, né? Assim, defensores dos direitos humanos e aqueles que acreditam que os defensores dos direitos humanos estão trazendo assim uma perturbação, né, à ordem e outra coisa, né? E também uma questão seríssima, a questão da imigração, né? Então, a imigração é um fenômeno que acontece mundialmente, globalmente, não é uma coisa que está falando o Brasil, e na verdade o Brasil é uma minoria em termos de imigração. Se você for conferir assim os detalhes sobre assim as taxas de imigração, inclusive em relação a países da América do Sul, o Brasil está nos últimos lugares, né? E muitas vezes é alardeado pela mídia, né, que nós estamos sendo invadidos, né, por venezuelanos, por haitianos, e não é bem assim, né? Nós temos que avaliar melhor esses dados. Então, essa é uma outra temática, dos direitos humanos. Como é que vamos acolher, receber essa população, né? Como é que os imigrantes estão lá tomando os empregos dos brasileiros? Nós temos visões aí que colocam a questão dos direitos humanos de uma maneira polarizada e, por vezes, muito perigosa, né? Então, assim, o que tem acontecido muitas vezes é que essas questões parecem situar a defesa dos direitos humanos como uma postura que muitas vezes faz parte de uma ideologia política específica ou até mesmo partidarista. Esses ou aqueles partidos que defendem os direitos humanos, né, e, portanto, criticam o governo, etc. E isso é uma questão muito perigosa, né, porque a questão dos direitos humanos, ela envolve e desafia a todos nós, e não é de hoje, né? Isso é uma coisa que vem se alongando ao longo da história. Como o Otávio falou, tem uma caminhada histórica da luta pelos direitos humanos, seja institucional, seja a luta de minorias, né, e etc. A partir da Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, nós sentimos a necessidade, né, de fazer uma declaração universal dos direitos humanos, ou seja, que pudesse valer para todo o planeta, né? Então isso vem de uma necessidade que os seres humanos encontram do que estamos fazendo com o nosso planeta, para onde é que estamos indo. Então a questão dos direitos humanos, isso é muito importante para a gente pensar em relação ao que a gente está assistindo na TV hoje, vendo na internet. Não é questão de partido, né, gente? Não é questão, né, de orientação política, né? E não importa se você é de direita, de esquerda ou de centro, né? A humanidade tem um valor, né, anterior e subjacente a todo movimento político, deve ser protegida por todas as pessoas. Então reconhecer a humanidade do outro deve ser o nosso exercício constante para que nós nos tornamos, né, melhores. E aí vem a questão da cidadania, né? Esse cidadão tem a ver com reconhecer também essa humanidade, né? E o papel da universidade nesse exercício de reconhecer a humanidade, que é, de fato, o tema aí do nosso seminário, né? Eu acho que é contribuir justamente para o aprofundamento das nossas ideias e no além, principalmente, do senso comum. É por isso que a gente recorre a teóricos, né, e pessoas que a gente estuda na área da filosofia, da sociologia e tantas outras áreas também. Então, a nível de uma referência teórica inicial aqui, né, o Immanuel Kant, grande filósofo da modernidade, né,
iluminismo do século XVIII, chegou à conclusão de que, pela razão, né, a sua razão pura e prática ligada às nossas ações, indicava que o ser humano ele precisa ser visto como um fim em si mesmo, uma finalidade, e nunca como um meio, né? O Kant concluiu que isso era assim um imperativo, né, um mandamento, digamos assim, que deveria valer para todo e qualquer ser humano. Isso independente de raça, de cultura, é uma coisa que a razão nos fornece. Né? Assim, um ser humano não pode ser usado, essa é a questão. Né? Isso nos leva à noção do Kant de dignidade humana. Assim, dignidade, então, ele diz assim, algumas coisas elas têm valor. Né? E as coisas que têm valor, né, objetos, coisas que a gente produz, artefatos, elas podem ser trocadas umas por outras. Né? Elas servem como um meio para uma finalidade qualquer que a gente queira. Agora, outras coisas têm dignidade. Né? E as coisas que têm dignidade, elas valem por si mesmas, elas estão acima de qualquer preço. Né? Então, essa é a questão da liberdade humana, por exemplo. Assim, é o que nos faz chegar assim, à conclusão racional de que um ser humano não pode escravizar outro ser humano. Né? A luta dos iluministas no século XVIII pelo fim da escravidão foi baseada nesse viés, né, de racionalidade. Né? Então, essa é uma referência da filosofia clássica, né, assim, clássica moderna, né, bem interessante, mas a questão que a gente coloca é e hoje, né? E hoje em dia? Né? O Kant viveu numa pequena cidade no século XVIII na Alemanha, né, até bastante tranquila, né, embora tenha ouvido e presenciado indiretamente a Revolução Francesa e tudo mais, né, mas assim, a questão é hoje, em termos assim, um cenário contemporâneo que é tão complexo, né? Como é que nós fazemos para manter e para exercitar essa prática, né, de valorização do direito humano e de não utilização do ser humano como um meio, e sim como uma finalidade? Né? Então, para isso é preciso que a gente avance aí para teóricos mais atuais, né, para reflexões mais abrangentes sobre sociedade, etc. Né? E eu logo que fui convidado para esse seminário, me lembrei então do Edgar Morin, um filósofo e sociólogo francês aí, bastante conhecido, e que faz umas reflexões bastante interessantes, né, sobre o momento em que nos encontramos, né, e essa ideia de que é preciso que nós ensinemos, né, e pensemos, ensinemos a condição humana, antes de mais nada, e que nós ensinemos também a compreensão. Quando o Edgar Morin foi desafiado a pensar quais seriam os saberes necessários para uma educação hoje e para o futuro, né? Alguns dos 7 saberes que ele elencou são esses, né? Primeiro, ensinar a condição humana. Né? E como assim condição humana? É a questão de que nós, como seres humanos, somos assim, nunca somos só nós, indivíduos, né? Nós também somos sociedade, mas ao mesmo tempo nós também somos espécie, né? Então, esse triângulo entre indivíduo, sociedade e espécie está sempre se retroalimentando. Toda vez que se polariza demais um desses elementos, o elemento do indivíduo, você tende a talvez esquecer ou minimizar a sociedade e minimizar a espécie. Se você polariza demais a sociedade, muitas vezes a espécie, então fica a nossa sociedade e as outras sociedades tendem a sofrer. E aí vão surgindo guerras, vão surgindo desavenças e vão surgindo questões muito sérias. Né? E os direitos humanos têm muito a ver com essa questão. Então, assim, e aí eu retorno a isso que a Tadiane trouxe. Nós viemos de um processo, né, de mundialização. Assim, um processo, né, que começa, a gente pode ver com as grandes navegações, né, e depois a partir do século XV, com tantas transformações na modernidade, onde uma cultura acabou recebendo, né, assim, um status e se mundializando, que é a cultura europeia, e com ela alguns valores. Né? E muitas vezes o resultado, né, da exclusão de determinadas etnias, de determinadas classes sociais, de determinadas opções, tem muito a ver com o desenrolar desse processo. Então vai dizer o Edgar Morin que nós precisamos hoje reconhecer, por um lado, uma espécie de crise, né, que assim, entra em relação à nossa visão de mundo, que é bastante fragmentada, bastante dividida, né, em várias partes. O ser humano, hoje, ele não faz parte, né, da natureza. O ser humano faz parte da sociedade humana. E a natureza é como se fosse o pano de fundo, né, o cenário no qual essa sociedade humana se desenrola. Né. A nossa própria noção de ser humano é fragmentada também.
Assim, nós nos vemos muitas vezes como corpo e alma, né, de uma maneira dualista, né? Nos vemos assim muitas vezes como indivíduo e sociedade, né? Então esse dualismo aparece e reaparece de várias maneiras. E, portanto, a nossa noção de direito humano vai entrar em choque, vai entrar em colapso, né? Porque eu passo a reconhecer o meu direito enquanto indivíduo e dos meus próximos e vou ter dificuldade em entender o direito do outro, principalmente quando o outro, né, provém de um outro sistema de valores, de uma outra sociedade, né, de uma outra realidade econômica, social e tudo mais. E aí nós temos conflitos muito importantes, né? Então, para finalizar aqui a minha fala, nós precisamos avançar em termos de compreensão filosófica para a complexidade do momento no qual nós vivemos, né? Precisamos começar a olhar a realidade com olhos bem mais abrangentes, né, a partir dessa crise de ser humano. E aí que surge a ideia, né, de uma identidade planetária. Nós fazemos parte de um planeta, né, e nesse planeta, né, que interage conosco e muitas vezes apesar de nós, né, nós temos um papel fundamental e ao mesmo tempo que temos esse papel, sofremos as reações de tudo aquilo que fazemos interagindo com, né, todos os sistemas e subsistemas desse planeta, né? Então, o ser humano precisa, de alguma maneira, né, manter, sim, a sua identidade como indivíduo, como também participante de uma comunidade cultural e étnica, mas com o olho também, né, na globalidade, né, na ideia de que nós fazemos parte de um todo maior, né? Então, isso nos chama a atenção para a ideia de que a nossa realidade ela é ambivalente, né? Ao mesmo tempo que somos indivíduos, somos espécie, somos sociedade. Nunca dá para excluir as coisas dessa maneira, né? Então tem uma citação bem interessante que eu gostaria de ler aqui do Edgar Morin, nesse livro Terra Pátria, né, onde ele vai dar uma ideia dessa parte que nos ilumina bastante em relação a isso. Ele diz assim, olha, se por um lado a defesa das identidades culturais aparece como um fenômeno salutar, anti-hegemônico e anti-homogeneizante, descentralizador e portador de autonomia com a condição de integrar-se num quadro associativo, por outro lado, o desmembramento e a desintegração dos impérios e nações poliétnicas na corrida desenfreada de cada etnia à soberania do Estado absoluta ameaçam hoje o devir planetário, né? Então, essa é a questão da ambivalência, né? Nós não podemos simplesmente nos polarizar nem enquanto indivíduos isolados e nem enquanto grupo social e étnico, né, ou nacional e político. Precisamos ter a noção, né, da interdependência, né, e ao mesmo tempo, né, não podemos perder de vista essa nossa identidade e perder de vista o contexto planetário no qual nós nos encontramos. Porque além dos direitos humanos, né, nós temos o direito de outras espécies de vida que estão convivendo conosco. E ao qual a nossa própria humanidade, isso nós devemos reconhecer, submete uma ditadura, né, assim, diariamente, nos nossos hábitos alimentares, nos nossos hábitos de higiene, né, nos nossos hábitos aí, muitas vezes de entretenimento e tudo mais. Então nós temos sim os direitos animais, né, nós temos aí questões envolvendo todas as minorias, sejam ideológicas, étnicas, né, e raciais e também questão de opção, né, em vários sentidos, e tudo isso precisa ser aglobado. Por isso nós temos que largar o pensamento fragmentado e partir para sínteses que sejam mais totalizantes, né? E muitas vezes essa concepção de um pensamento que é sistêmico e complexo vai nos ajudar. Eu acho que esse paradigma de pensamento hoje, que é o da complexidade, traz elementos muito interessantes para a gente ver que nada é ou só isso ou só aquilo. É isso e também aquilo. E a nossa caminhada em relação a direitos humanos precisa caminhar hoje nesse sentido, de uma complexidade, né, de aceitar e lidar com essa complexidade. Então, basicamente, eu acho que para a gente começar a conversar, era isso que eu tinha a dizer por enquanto. Nós estamos conversando sobre cidadania e sociedade e a contribuição da professora Tadiane e do professor Dante nos mostram a necessidade de revisitar, resgatar, fundar valores que possam guiar, orientar, dar fundamento para a vida em sociedade.
E, de um certo modo, nós que estamos na universidade, né, professores, nós acreditamos na vitória da palavra sobre a violência. Nós acreditamos que a palavra, o discurso, o entendimento que promove o diálogo tem um poder de construir consensos que possibilitem um presente onde estas mazelas possam ser superadas e possibilitam também um futuro. Nós estamos numa encruzilhada na nossa sociedade, onde pensar o futuro é muito mais do que uma obrigação, porque ele pode não existir. E resgatar, revisitar, fundar valores que possam permitir a ampliação da cidadania, o reconhecimento do outro, e aí é preciso vencer muitas insensibilidades que estão postas na sociedade, e com isso a possibilidade do reconhecimento, afirmação, proteção dos direitos humanos. Direitos inerentes ao ser humano pelo simples fato de ser humano. E a vida em sociedade é um projeto que nasceu na história do mundo como facilitador da vida, da realização da existência. Então, a sociedade, a professora Tadiane trabalha há muito tempo com essa dimensão da sociologia e da reflexão sobre a sociedade não pode ser um problema. A sociedade é uma escolha da racionalidade do homem e da mulher que se reconhecem limitados e que vivem em sociedade porque precisam do outro para dar conta da vida e da existência. Quem sabe agora, neste momento final do nosso seminário, e aqui eu gostaria de recordar que o objetivo da universidade é favorecer a reflexão, o senso crítico, porque estar na universidade é compartilhar momentos de criticidade, e a criticidade tem a ver com esta capacidade de separar, com essa capacidade de purificar, e aí é preciso purificar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, a nossa visão de mundo, dos problemas de sociedade, como os colegas fizeram. Quem sabe nesse momento final, vamos assim falar de algumas perspectivas, de algumas possibilidades. Quem sabe até nos atrevermos a apontar alguns caminhos. Por onde podemos ir, enquanto universitários, enquanto parte de um seleto grupo que frequenta a universidade, a academia, que tem acesso à informação. O que a sociedade pode esperar de nós? Quem gostaria? Acho que as provocações feitas aqui pelo Marcel são muito interessantes, né? Juntando com as discussões trazidas pelo professor Dante, nos faz uma série de questionamentos que acho que a gente, mais do que responder, né, é pensar, é escutar de novo, para a gente trazer algumas discussões que são colocadas no nosso, de alguma forma, que é para a nossa vida, né? Para além do momento que vocês, né, como estudantes, estão agora, mas que são discussões que a gente tem que ficar, né, pensando por muito tempo. Então, gostaria de retomar a questão que o professor Dante falou, algo que eu acho que é bastante interessante, né, que é pensar, reconhecer a humanidade do outro. Né? E dentro desses caminhos, né, Marcel, assim, eu acho que se temos um caminho, é esse o caminho que a gente precisa seguir, né? Da ampliação desse entendimento, do reconhecimento da humanidade do outro. Né? Alcance de todos nós. E esse outro, são muitos outros. Né? Teve há alguns anos atrás uma exposição que foi muito interessante, que passou em várias cidades do mundo, aqui no Brasil foi em São Paulo, que eram os 6 bilhões de outros. Né? Nós temos 6 bilhões de outros, né? Que esses outros fazem parte da nossa sociedade, mas 6 bilhões que são da espécie, né? 6 bilhões de outros indivíduos, na época eram 6 bilhões, agora a gente é bem mais do que 6 bilhões, né? Mas nós somos vários outros, e que a gente necessita cada vez mais fazer esse exercício, e que daí, acho que com os processos
de globalização e cada vez mais de aproximação de mundo a partir de novas tecnologias que vieram, né, sobretudo ali a partir da década de 90, mas que já vem, como o professor Dante falou, desde o processo das grandes navegações, que a gente já vem conhecendo, trocando, conhecendo mais os outros, mas numa dificuldade muito forte de entender o outro como outro, né, como uma plenitude da sua humanidade, né, colocando esse outro sempre de uma maneira, o que aquele outro, muitas vezes, né, que aquele outro vai me servir, ou como é que eu vou transformar aquele outro no igual a mim, no meu semelhante, eu como espelho de mundo, né? Então, acho que esse processo, acho que se tem um caminho que a gente precisa seguir, é o caminho dessa ampliação do outro, né, na plenitude de sua humanidade. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades de olhar o outro num país como o Brasil. Eu gosto muito do trabalho que a jornalista Eliane Brum vem desenvolvendo no Brasil. Ela trabalha muito com as comunidades ribeirinhas, que ela chama não, né? Eles se auto-intitulam, né, as comunidades dos abeirados, né? Então, que tem uma história muito interessante ali no Amazonas, e com a questão do Belo Monte, eles foram desalojados, perderam a sua possibilidade de vida, né? Eles não perderam as suas casas, eles perderam a possibilidade de continuar tendo de subsistência, né? Que não era de onde eles provinham só a sua materialidade do seu dinheiro, era de onde eles provinham a existência, o mundo deles era ali, a sua cultura, né, a relação com a floresta, né? Então, conhecer essas comunidades nos ajuda a pensar em outros sistemas mundo, né? Sistema mundo que não estão, por exemplo, que não tem a questão do valor financeiro do dinheiro como uma questão importante, como é para a maioria de nós que vive nas cidades ou mesmo nas zonas rurais brasileiras, né? Então, o que um dos ex-abeirados e agora pobre lá de Altamira, sofrendo com as questões terríveis que Altamira está vivendo com da população, maiores índices de assassinato do Brasil, com um dos maiores índices de suicídio do Brasil, né? Então, esse novo pobre que virou, né, o novo pobre lá de Altamira, ele diz: eu era muito rico porque eu nunca precisava de dinheiro. Agora eu sou pobre porque eu preciso de dinheiro, né? Então, esse dinheiro me trouxe a pobreza. Então, e é muito difícil para boa parte da população brasileira e boa parte do Estado brasileiro entender a complexidade desse pensamento, dessas comunidades, né? Porque a gente pensa numa perspectiva e daí vem, né, todo o entendimento de como foi feito ali a construção de Belo Monte. A gente tem que assentar as pessoas, a gente vai dar um dinheiro, a gente vai botar eles em casas boas, porque agora arrumar um emprego, eles vão ter acesso à renda, eles vão ter um carrinho e vão fazer um churrasco no final de semana e eles vão estar felizes porque eu sou feliz assim. Né, o entendimento que eu tenho de mundo é esse. Né, e quando eles vêm agora, eles estão, né, essas comunidades, esses abeirados, eles estão dizendo: a gente quer voltar. A gente não quer ficar aqui, a gente não quer esse dinheiro, a gente não quer essa casa, a gente quer voltar a não precisar de dinheiro, a gente quer voltar a ter uma vida que a gente tinha, que era uma vida muito mais plena para nós do que essa vida que a gente tem aqui em Altamira. Né? Então, não é só uma falha de política pública, que em Altamira teve muito, né? Belo Monte é uma grande tristeza, né, recente da nossa história. Não é só uma falha de política pública, né? É uma dificuldade de entender o outro na sua humanidade plena, né? De um outro efetivamente como outro, né? De entender, reconhecer que há várias possibilidades de uma vida boa. Né? E além disso, né, como você disse, no Brasil nós estamos passando por isso, mas no mundo nós estamos passando por isso. Né? Então, essa ideia justamente de uma globalização, quer dizer, do predomínio de uma determinada lógica de mundo que avança, né, e vai predominando para todos os países. Primeiramente num grupo de países que se tornaram desenvolvidos, que depois vai sendo vendida e importada, né, para outras classes de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e por aí vai. Né? Então, é justamente essa questão. Né? Todas as culturas que sobreviveram por gerações e gerações e gerações na Terra, a partir de uma vivência simples, né, e com valores cujo, obviamente, né, a base material é necessária a todos nós, né, mas ela varia de acordo com valores e culturas. Né, mas assim, com valores que não colocavam, digamos, a subsistência material, e principalmente vinculada pelo dinheiro em primeiro plano, né, elas tendem a ruir
diante de um padrão de desenvolvimento que vai avançando. Esse padrão vai avançando para todos os países, né, e vai dominando a todos e colocando como, né, como futuro desejável o desenvolvimento econômico e industrial, né, baseado em valores materiais, né? E muitas vezes é como você disse, os abeirados, o que eles querem de volta, o dinheiro já não pode mais pagar, né? Porque é justamente a natureza que eles tinham, né, e o modo de vida que foi alterado por todo um sistema, né, que vai alterando não só a maneira de viver, mas o ambiente em grandes proporções, né? Então, então fica depois fácil para as pessoas olharem, né, numa determinada condição de vida e olharem para pessoas em situação de carência, né, e virem com um discurso meritocrático, né, no qual essas pessoas aí, né, não trabalharam o suficiente, não se esforçaram o suficiente e portanto estão aí numa condição precária materialmente, né? Mas novamente está sendo colocado em primeiro plano o dinheiro, né, e o trabalho assalariado como relação, né, desse dinheiro. E aqueles que não participam dessa ideologia estão como alguém que não está entendendo como as coisas funcionam, digamos assim. E se nós formos pensar o que é desejado como cidadania, no que está posto na sociedade, tem muito a ver com o estar no mercado, com o poder econômico. Na frase do Bauman, compro, logo sou. Então a cidadania, o respeito a ela, o se sentir parte da sociedade, o respeito aos direitos inerentes ao ser humano, na sociedade posta sob a lógica do mercado, acaba se transformando numa possibilidade de estar inserido ou não neste mercado. E aí não reconhecemos essas outras possibilidades de vida, de modos de vida. E como a professora Tadiana está falando, muitas das políticas públicas, elas vão numa direção de reforçar esse estranhamento, porque elas não partem do pressuposto de reconhecer o outro no seu modo de vida, mas de tentar torná-lo igual a quem está inserido no mercado. E aí o professor Dante também falava que devemos pensar em outras possibilidades. A multiculturalidade, ela precisa, de um certo modo, ser melhor pensada por todos nós. Será que só existe um caminho de felicidade? Mas esse caminho, estamos vendo, ele deixa parcelas cada vez mais significativas e maiores da população à margem. E neste mundo do mercado, ou na sociedade organizada sob a lógica do mercado, onde é cidadão quem compra, e de tanto comprar acaba também se transformando numa mercadoria, porque todos nós, de um certo modo, principalmente nós os profissionais liberais, precisamos ser vendáveis para continuar existindo. Será que esse é o único caminho, ou a universidade e este seminário nos convida a pensar diferente? E justamente eu vejo que sempre houveram contracorrentes em relação aos pensamentos hegemônicos, isso, né, na história da humanidade em geral. Sempre houve quem resistisse a esse processo que tende a homogeneizar, né, uma lógica apenas de pensamento, né? A gente tem, por exemplo, na contracultura, né, norte-americana e europeia, dos anos 60 e 70, várias referências interessantes de resistência, né? E isso vai se prolongando. E então eu trago aqui como assim, hoje em dia nós temos uma classe significativa de pessoas que tem feito essa reflexão do quanto vale a pena estar nesse mercado, tornar-se uma mercadoria, e tentado resistir de algumas maneiras a isso, né? Então, assim, dentro da temática da ecologia, né, dentro da temática assim, de uma vida mais alternativa, né, que eu já não gosto nem de falar em sustentabilidade, que já é uma palavra cooptada, né, por todo esse sistema hegemônico, mas dentro de uma temática de uma vida alternativa que tente resistir um pouco a esse modelo de vida que é padronizante e é insensível à realidade planetária,
né? Tem focos de resistência, né? Eu penso que a universidade poderia e deveria fazer mais pontes, né, com, por exemplo, esse fenômeno que a gente pode chamar de novos rurais, né? Novos rurais, alguns filhos de agricultores que foram estudar, né, tiveram experiência com a cidade, pesaram bem as coisas e falam, não, eu acho que eu sou mais feliz na terra da qual me criei. Mas outros também, né, de uma juventude ou assim, de pessoas no contexto urbano que passam a fazer a experiência, né, de tentar viver num sistema mais natural e depender e criar sua subsistência de uma maneira mais simples. É claro que eu não falo aqui de nós andarmos para trás, né, e abrirmos mão de todos os confortos e tecnologia, que isso é uma quimera, né, uma ideologia, assim, uma utopia que já não é mais possível. Mas é possível redirecionar e repensar modelos de vida mais simples que tenham como valores, não os valores assim tão fúteis que têm sido levados adiante por uma mídia, por um sistema que só nos induz, né, a consumir, desejar coisas que, né, nos dão prazeres temporários e pouco significativos, né? Então, um exemplo interessante é a permacultura. A permacultura é um sistema, né, de tentativa de permanência no planeta, né? Como é que a gente faz para permanecer enquanto espécie nesse planeta? Porque da maneira como nós estamos indo, obviamente, isso não vai longe, né? Qualquer um que pare para ver a maneira como nós produzimos, né, o nosso alimento, a maneira como nós vivemos, nos vestimos, nos deslocamos, nos alimentamos, toda ela não tem sustentação, né? Agora, para nem falar de sustentabilidade, mas não se sustenta, né? Nós precisamos de 4 ou 5 planetas Terra se a gente quisesse dar o padrão de vida, né, norte-americano ou mesmo brasileiro, do brasileiro classe média alta para toda a população mundial, né? Não tem sustentação. Então, como é que enquanto espécie humana nós podemos parar para reavaliar do que nós realmente precisamos, né, e como é que nós podemos voltar a subsistir nesse planeta? E é nessa reflexão, no caso da permacultura, que é um sistema de pensamento criado na Austrália desde a década de 70 e que hoje tem se difundido bastante, né? E, curiosamente, o Brasil é um dos maiores focos de permacultura na América Latina, né? E é um tipo digamos assim, não é um tipo de revolução que chama atenção, que vai aparecer muito na TV, porque a permacultura tem a ver com a aplicação prática de princípios ecológicos a uma terra, onde você possa adquirir um pouco da sua subsistência e ter uma vida mais simples e menos diminuir a sua pegada ecológica. Então tem pessoas que estão estudando essas coisas, estão tentando viver dessa maneira alternativa. E isso retorna ao interesse da Tadiane, que a permacultura reconhece a importância fundamental do diálogo e do resgate das culturas ancestrais, né? Das culturas, né, dos povos que sobreviveram por gerações e gerações na Terra sem precisar de tanta indústria, sem precisar de tanta coisa assim, né? Então, assim, é um pensamento que vem de um movimento contracultural, mas que reconhece que quem sabia das coisas mesmo, em termos do mais importante, que é saber plantar, né, saber colher, saber construir uma habitação, sem depender de todos esses recursos, eram os povos antigos. São as sabedorias tradicionais de cada local, né? Então, esse diálogo com a tradição se mostra extremamente necessário e valorizado, né? Então, a gente vem hoje em dia, fala-se assim, a construção, a bioconstrução, né? Uma forma de construir sem tanto cimento, sem tanto ferro, usando barro. Então as pessoas olham e falam, nossa, que coisa fantástica, que coisa assim, inovadora, que coisa do futuro. Ela é do futuro, mas ela é a construção de taipa e de barro, né? Que o açoriano que já fazia, né? Que em cada local do planeta, de maneira diferente, já se fazia. Então esse resgate do que vale a pena, né, nas tradições, né, é uma coisa muito importante e que penso que a universidade deve valorizar cada vez mais. Eu acho que fica muito forte nessa nossa conversa, né, a possibilidade de diálogo, né, pautado numa diversidade de pensamentos, de interesses e de felicidades, de alguma forma, desse estar no mundo, que seja amplo, que seja reconhecido na sua amplitude, na sua, efetivamente nessa diversidade de possibilidades que nós temos, né? Então, a permacultura é uma possibilidade que os abeirados nos
nos traz de conhecimento são outras possibilidades, né? Comunidades quilombolas nos traz né, de maneiras de estar no mundo são possibilidades, né? Diversos grupos indígenas, pessoas vivendo dentro da sociedade de alguma maneira, de uma maneira mais tradicional, de uma maneira mais alternativa, né? E que convivam, né, não só de um caminho único. Eu acho que a universidade teve, por muito tempo, essa tentativa de ser aquela que apontava, junto com outros, né, espaços, o caminho ideal para o desenvolvimento é tal, o caminho é esse. Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer esse caminho de mostrar as possibilidades, de mostrar a diversidade, dizer não é só isso, né? Como o professor Dante falou, é sempre isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. O pensamento, né? A gente se dá cada vez mais conta disso, como, né, se convive com, a gente precisa aprender a se conviver, né, que há várias cosmologias, as várias possibilidades de entender o mundo, né? E essas cosmologias precisam estar presentes, nessas diversas cosmologias precisam estar presentes no discurso acadêmico também, no entendimento acadêmico, né, nos nossos estudos aqui enquanto academia também. Nós somos a Unisul, nós oferecemos no campus Unisul Virtual cursos de graduação, de pós-graduação, cursos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo. E convidamos você, querido acadêmico, querida acadêmica, a pensar estas questões, pensar esta necessidade de repensarmos os fundamentos da nossa vida em sociedade, pensar uma sociedade para além deste padrão hegemônico, onde se inclua a multiculturalidade, onde possa ser incluída outras possibilidades de vida e de organização da vida e de dar conta das necessidades da vida e da existência. Convidamos você a pensar a partir dos estudos e dos conteúdos do seu curso universitário. Todo o conhecimento universitário, todas as nossas áreas, todos os nossos diferentes cursos, eles têm alguma coisa a oferecer para a construção de um mundo novo, para a construção de uma sociedade, porque a sociedade está sempre em construção, e por isso nós estamos revendo e vendo e propondo, onde a cidadania seja possível para todos. É isso que desejamos, agradecemos a participação dos colegas professores. Mais uma vez, contamos com a contribuição dos nossos professores para levar a efeito momentos de reflexão. Obrigado ao pessoal também da técnica, a Liz, ao Arthur, ao Josué, e que possamos ter boas reflexões. E desejamos que vocês possam ter um final de semana excelente e que amanhã possam, junto das mamães, nos seus lares, né, aqueles que têm a possibilidade de dar um abraço na sua mãe e aqueles que podem também viver esse dia com uma lembrança carinhosa, amorosa, de uma pessoa, uma presença feminina tão importante e que deve fazer com que no coração de todos nós nunca esqueçamos de que a ternura, o afeto e o amor pode transformar o mundo. Obrigado a todos.